Olá, boa tarde, boa noite ou bom dia. Hoje nós vamos falar sobre Jesus e o seu primeiro milagre, que foi o milagre de um casamento. Nós estamos no nosso segundo vídeo aqui no canal Na Gota do Oceano e esperamos que esses vídeos estejam tocando no seu coração. Aleluia. Nós vamos orar, depois vamos começar com a leitura da palavra, que hoje está em João 2, dos versículos do 1 ao 13. Amém. Vamos orar. Senhor, nós entramos em tua presença, te agradecemos por esse dia de hoje. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Tu vem, Senhor, e fazes o que tu quiseres fazer em nosso meio, Pai. Que as palavras ditas aqui, Senhor, venham do teu coração e não do nosso, Pai, em nome de Jesus, Pai. E cada pessoa que ouvir esse vídeo venha se sentir tocada por ti, Senhor, e que esse vídeo possa abrir os nossos olhos espirituais, Senhor. Tu és bem-vindo aqui, faz prosperar a tua palavra, Senhor, em nossos lábios, Senhor, e nos use, Senhor, como flechas que atingem o alvo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, repetindo, João, capítulo 2, versículos de 1 ao 12. Vamos ler. 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "O vinho acabou." Jesus respondeu: "Não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora." Então ela disse aos empregados: "Façam o que ele mandar." Ali perto estavam 6 potes de pedra. Em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes para cerimônias de purificação. Desculpe. Jesus disse aos empregados: "Encham de água estes potes." E eles os encheram até a boca. Em seguida, Jesus mandou: "Agora tirem um pouco de água desses potes e levem ao dirigente da festa." E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse: "Todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Você, porém, guardou o melhor até agora." Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim, ele revelou a sua natureza divina, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, Jesus, a sua mãe e os seus irmãos e os seus discípulos foram para a cidade de Cafarnaum e ficaram ali alguns dias. Bom, uma coisa que me chama muita atenção nessa passagem é logo o começo, que é quando Maria chega para Jesus e fala que o vinho acabou. Porque muitas vezes eu acho que Maria, naquele momento, ela fez o papel que nós somos muitas vezes. Nós chegamos para Jesus e falamos: "Jesus, tô com esse problema." Porque numa festa de casamento, naquela época, num casamento judeu, era muito importante ter o vinho. Porque o vinho não era só uma bebida, mas era um sinal de aliança, de compromisso, era uma bebida também sagrada para eles. E Maria virou para Jesus e disse que o vinho acabou, e muitas vezes nós somos como Maria, nós viramos para Jesus e dissemos: "Jesus, eu estou com esse problema, Jesus, eu estou com essa impossibilidade, Jesus, eu estou com essa dificuldade." Nós apenas contamos a Jesus o que está acontecendo, esperando que ele tenha que agir na hora que nós queremos agir. Mas Jesus age na hora e no momento que ele tem que agir e que ele sabe que tem que agir. Ele é Deus e ele não chega atrasado, ele não se atrasa no caminho, ele não tem coisas mais importantes para fazer do que ajudar você, porque ele te ama e ele não te deixa para depois. Só que você tem que entender que ele tem um momento exato para agir. Então Jesus vira para Maria e diz: "Eu não preciso que você me diga o que fazer, porque ainda não chegou a minha hora." Muitas vezes nós queremos dizer para Deus o que ele deve fazer por nós. Deus, exemplo. Deus, eu tô sem comida para dar para minha família. Então eu preciso que o Senhor me dê dinheiro. A gente está querendo dizer para Deus como é que ele deve agir conosco. Que está dizendo para Deus que ele só pode fazer uma coisa para você e é te dar dinheiro, porque se não te der dinheiro, você não vai ter comida. Mas Deus, ele age de várias formas. Em vez de ele te dar literalmente um dinheiro, ele pode te dar saúde para trabalhar e sustentar a sua família, ele pode te dar um aumento
Ele pode fazer o seu chefe olhar para você e ver que você tem um potencial. Ele pode fazer um irmão tocar na sua porta e trazer um pão, trazer um arroz, uma carne para sua família. Deus, ele tem formas de fazer aquilo que ele quer. Talvez Maria dissesse isso para Jesus, esperando que Jesus fosse estender a mão e fazer um milagre extraordinário para todo mundo ver. Lógico que transformar água em vinho foi um milagre extraordinário e maravilhoso, mas ele fez isso de uma forma singela, de uma forma pura e na hora certa. Deus, ele nunca está atrasado. A palavra de Deus fala que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Deus, ele tem o tempo certo. Eu não estou te dizendo que você vai esperar 1000 anos aquilo que Deus tem para você. Eu não estou dizendo que você vai ficar 1000 anos sofrendo, esperando Deus resolver o teu problema. Eu quero te dizer que Deus, ele está em uma linha de tempo muito complexa e muito diferente da nossa, mas ele criou a nossa linha do tempo, ele criou nossos dias, ele criou nossos anos, as nossas horas, as nossas 24 horas e alguns segundos, ele criou isso para nos encontrar, e eu acho isso muito lindo. Tem uma frase que diz que Deus criou o tempo simplesmente para nos encontrar. Então ele não criou o tempo de uma forma errada, ele não criou o tempo passando rápido demais, devagar demais, não, ele criou o tempo na linha perfeita para nos encontrar. Ele pode viver no céu, onde o tempo é diferente, onde 1000 anos é um dia, mas ele entende perfeitamente o nosso tempo, porque ele criou o nosso tempo e porque ele tem um filho chamado Jesus, que veio para cá e viveu o nosso tempo, e viveu os nossos dias, ele viveu 33 anos e meio. Então ele sabe como é que é o teu tempo, ele sabe como você vê o tempo, ele sabe como você espera as coisas acontecerem, como você corre atrás dela. Ele conhece o teu tempo, porque foi ele que fez. Então ele vai saber a hora exata de agir. Muitas vezes a hora que Deus quer agir não é a hora que nós queremos que ele haja. Muitas vezes Deus age de uma forma em que nós nos surpreendemos, que nós não esperamos, ou que nós até não queremos que ele faça aquilo naquele momento, daquela forma, mas ele sabe a hora certa de agir. Na palavra de Deus fala que quando nós passamos por situações difíceis, é mais ou menos isso que diz, ele sempre nos dá um escape na hora certa. O escape na hora certa, ele não vai te dar um escape na hora errada, ele não vai vir atrasado, ele não vai vir adiantado, mas ele vai vir na hora certa que ele sabe que é, e você tem que confiar. Deus, ele vem na hora que ele acha certo e não na hora que nós achamos certo, para nos ensinar a confiar nele, para nos ensinar que ele está no controle das situações e que ele zela por nós, completamente zela por nós. Se nós seguimos lendo abaixo, Jesus fala para os servos pegarem 6 potes de pedra e coloquem água neles e levem ao mestre de sala. 6 é o número do homem. Então, eu creio, e pela revelação do Espírito Santo, Jesus pegou aqueles potes, e aqueles potes representam nós. Jesus não pegou qualquer pote. Na palavra de Deus diz que eram potes que guardavam a água da cerimônia de purificação. Porque no casamento dos judeus tem uma cerimônia de purificação dos noivos. E eles usam vasos específicos, vasos puros, vasos santos, vasos usados só para momentos de honra, para momentos de purificação, para momentos poderosos, para selar aquele vaso de purificação e a purificar o noivo e a noiva, para eles começarem uma família, para eles terem uma aliança. Então, Deus, ele não usa qualquer vaso para fazer aquilo que ele quer fazer na tua vida. Ele vai usar você, se você estiver santo. Você é um vaso. Na palavra de Deus fala que nós somos vasos na mão do oleiro. Então Deus só vai usar você como um vaso se você for um vaso de purificação, se você for um vaso de santidade, se você for um vaso de honra nas mãos do Senhor. Jesus não mandou pegar qualquer vaso, Jesus não mandou pegar um vaso qualquer que estava parado por lá. Jesus não mandou pegar um vaso de planta que estava na rua, não. Jesus mandou pegar vasos de purificação, vasos usados para fazer uma aliança entre duas pessoas, para reconciliação, para a formação de uma família. Deus usou vasos, Jesus, no caso, usou vasos especiais para fazer aquele milagre. Muitas vezes nós queremos ser usados por Deus, queremos fazer as coisas de Deus, mas nós não nos preocupamos em ser santos. Eu creio que
Eu já ouvi um pregador dizer isso, e na verdade eu concordo plenamente, que ao invés de nós nos preocuparmos com a nossa lista de sonhos, nós temos que nos preocupar com as nossas listas de pecados, porque são os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus, e são os nossos pecados que nos fazem nos distanciar dos sonhos de Deus para nossas vidas. Então, nós precisamos nos purificar para que nós possamos ser usados para fazer as coisas de Deus na hora que Deus quer, para que nós possamos estar disponíveis àquilo que Ele está fazendo, àquilo que Ele quer fazer em nosso meio. Nós precisamos ser vasos de purificação. Eu repito, vasos usados para purificação. Muitas vezes nós temos deixado as situações, as pessoas e nós mesmos nos usarem como vasos de desonra. Muitas vezes nós abrimos a nossa boca para brigar, para guerrear contra as pessoas, esquecendo que o nosso verdadeiro inimigo não são as pessoas, mas são os espíritos malignos e as potestades e do mal. Esses são os nossos verdadeiros inimigos. E muitas